A gente abre essa edição falando sobre a força da mídia, que não por acaso é considerado o quarto poder. Os meios de comunicação podem ditar como a grande massa da população irá se posicionar diante dos fatos. Aparelhos de rádio e TV estão presentes em quase todas as casas brasileiras e as manchetes dos jornais são usadas como publicidade para formar opiniões. Você acompanha agora no seu jornal a análise de especialistas em comunicação que alertam que a hegemonia da comunicação brasileira foi responsável por validar o processo de impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Sem a manipulação da mídia, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff não teria acontecido. Este professor de jornalismo da USP não tem qualquer dúvida. Se nós tivéssemos uma mídia absolutamente equilibrada, ou se nós tivéssemos veículos de televisão, de rádio, revistas e jornais com capacidade de mostrar ao Brasil uma outra realidade diferente dessa que é mostrada por esses jornais dominados por esses grupos econômicos, nós teríamos uma população muito melhor informada. Segundo o coordenador-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, a grande imprensa se transformou num poderoso partido político de oposição ao fazer ataques diários ao governo. A burguesia brasileira, a elite brasileira, enquanto estava em crescimento econômico, ela não gostava do Lula, não gostava da Dilma, mas ela estava ganhando dinheiro. Quando deu crise econômica, ela falou, epa, agora tira. Porque se não tirar, continua redistribuindo renda. E eu, no conflito distributivo, eu vou perder. E a população, que via e ouvia as mesmas manchetes em todos os veículos, acabava tomando versão como verdade. Há capas de revistas aqui no Brasil que são transformadas em outdoors nas ruas. São cartazes de ruas que são colocados nas bancas de jornais, nos pontos de ônibus, como propaganda da revista, quando na verdade aquela capa é um panfleto político. Altamiro Borges afirma que o golpe vinha sendo trabalhado pela grande mídia desde que o ex-presidente Lula foi eleito em 2002. Segundo ele, os empresários da imprensa nunca toleraram um governo popular. Como essa mídia privada ela não pode falar diretamente contra programas sociais, contra a valorização do salário mínimo, porque isso pegaria muito mal, ela sempre tem que inventar um subterfúgio. Então essa mídia que tem uma história mais podre do que pau de galinheiro, o subterfúgio dela é sempre a questão da corrupção. O Caixa 2, no caso de partidos de esquerda, no caso do PT, sempre foi tratado como propina, mensalão. O Caixa 2 no PSDB é Caixa 2, né? A mídia fez um tratamento seletivo, já na Operação Lava Jato. Nas manifestações pró e contra impeachment, dizem os especialistas, a manipulação era mais do que evidente. As fotos estampadas nos jornais, na capa dos jornais, no dia seguinte as manifestações da direita e as manifestações de apoio ao governo da presidenta Dilma. São fotos absolutamente irreais do ponto de vista do que elas deveriam refletir, do que eram os acontecimentos. De acordo com Altamiro Borges, a manipulação escancarada da mídia brasileira fez com que veículos da imprensa internacional mandassem mais correspondentes ao país por não confiarem na cobertura do Brasil. Se você quisesse entender o que estava ocorrendo no Brasil, era melhor você ler o The Guardian do Reino Unido, ou você ler o Le Monde da França, ou você ler o Público de Portugal, ou você ler o El País da Espanha. Enquanto não houver uma mídia capaz de fazer o contraponto a essa mídia conservadora, o Brasil não pode ser considerado uma democracia.